Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês, principalmente dos alunos do curso de bacharel em teologia do Seminário Teológico Bispo José Alfredo, ao qual eu tenho a grata satisfação de estar ministrando nesse período as disciplinas de amartiologia e soteriologia. E nesta oportunidade, eu quero pedir a você, que é aluno do Seminário Teológico Bispo José Alfredo, pegue a sua apostila de soteriologia e vamos estudar o capítulo de número 7 desta apostila. O nosso curso, mesmo no período da quarentena, não parou. E você tem a oportunidade de concluir este período e ingressar no próximo período com força total. Então, pegue aí a sua apostila, pegue o seu lápis, a sua caneta, a sua borracha. Chame aqueles colegas que você sabe que estão fazendo o curso contigo e que talvez estejam desavisados com respeito a esta aula. E divulgue o nosso trabalho também para alguns amigos, para os seus parentes, seus colegas. Se você gostar desta aula, você dá ali o seu joinha, deixa o seu joinha na nossa aula. Entre também, inscreva-se no nosso canal, para que a graça de Deus possa estar invadindo mais e mais pessoas, possamos estar divulgando a palavra de Deus para todos aqueles que precisam ouvir esta palavra. Então, vamos então à nossa aula de hoje, de soteriologia. Na última aula, nós estivemos vendo, amados, sobre a fé, a importância da fé na vida do cristão. E nós chegamos à conclusão de que sem fé é impossível agradar a Deus. É um texto que está na palavra de Deus. Esta expressão está na palavra de Deus. E nós aprendemos que o ser humano possui 3 tipos de fé. A fé lógica, que é a fé natural, como pegar um elevador, viajar de avião, viajar de ônibus. Ninguém pergunta para o motorista do ônibus se ele está com a carteira vencida, se ele tem habilitação para dirigir o ônibus. Ninguém pergunta para o piloto se ele tem habilitação para pilotar aquele tipo de aeronave. Ninguém faz isso. Você entra no ônibus, viaja, deita, dorme a viagem inteira, no avião da mesma forma, você entra, você não está preocupado com isso. Isso é fé natural. A fé soteriológica, o segundo tipo de fé que nós aprendemos, e esta fé soteriológica, ela é a fé que te leva a acreditar em Deus, na sua salvação. Esta fé, ela é distribuída a todos os homens. Todos os homens têm fé suficiente para serem salvos. Todos os homens têm fé suficiente para ser salvos. Basta crer. É uma decisão do próprio homem. Pneumatológica é a fé sobrenatural, distribuída pelo Espírito Santo como um dom espiritual. Então, para as pessoas que já alcançaram a salvação, o Espírito Santo escolhe todas elas, ou algumas, e dá alguns dons. Ele distribui dons a todos. Não existe ninguém que não tenha nenhum dom. Mas os dons que são distribuídos de acordo com a vontade do Espírito Santo. Por isso, fé pneumatológica. Vem de pneuma, de espírito, de sopro, de vento. Tem a ver com o Espírito Santo. Então, este foi o tema da nossa aula, da última aula de soteriologia. Hoje nós vamos estudar sobre a conversão e a regeneração. E para que a gente possa pensar, para que você possa, onde você estiver, pensar uma frase: a salvação é um ato, mas a conversão é um processo. Então, nós estamos estudando soteriologia. Soteriologia é o estudo da salvação. Então, salvação é um ato, mas a conversão é um processo. A conversão é um dos assuntos da nossa aula de hoje.
E nós vamos ver, então, como funciona esse processo de conversão. E para isso, nós vamos desenvolver esse sumário. Nós estamos fazendo a introdução. Desenvolvimento, nós vamos ver uma definição de conversão. Depois veremos uma definição de regeneração. E, por fim, uma conclusão. Então, vamos partir logo para a gente não perder tempo. Objetivo. O nosso objetivo ao final da aula é mostrar o que acontece ao homem quando passa pela conversão e pela regeneração. Então, ao final da aula, nós vamos chegar a uma conclusão. Eu passei pela conversão? Sim. Então, alguma coisa aconteceu comigo. Eu passei pela regeneração? Sim. Então, alguma coisa vai acontecer comigo. Né? Então, no final da aula, nós vamos ver o que acontece com o homem quando ele passa pela conversão ou quando passa pela regeneração. E mais uma frase para você pensar. Esta é de John Wesley. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Então, como a conversão, nós vimos aqui que é um processo, né? Nós vamos então ver como que funciona essa questão da conversão. Conversão tira o cristão do mundo. A santificação vai tirar o mundo do cristão. Definição de conversão. Conversão é a palavra usada para exprimir o ato do pecador abandonando o pecado para servir a Jesus Cristo. E a conversão, ela inclui arrependimento e fé. Então, a primeira ideia que nós temos de conversão é um ato que o pecador faz. Algo que ele faz. E com que o pecador faz? Ele abandona o pecado para seguir a Jesus Cristo. E para que ele possa fazer isso, ele vai precisar se arrepender e ter fé. Nós vimos na semana passada que a fé que ele vai precisar não é a fé natural, nem a fé pneumatológica. Ele vai precisar da fé soteriológica, a fé da salvação. E esta fé, ela está distribuída para toda a humanidade. Mas ele vai precisar se arrepender. E nós não devemos confundir a conversão com a mudança que o Espírito Santo vai produzir na vida da pessoa. Nós vamos ver que mudança é essa. Mas a conversão, ela é simplesmente uma manifestação desta mudança. Então, o homem mudou, então ele vai se converter. Tá? Então, a conversão já é algo que mostra que aconteceu alguma coisa na vida do homem. E por ter acontecido esta determinada situação, ele se converteu. Tá? Então, e o que foi que aconteceu com o homem? Ele abandonou o pecado. E para ele abandonar o pecado, ele precisava se arrepender. Então, a conversão já demonstra que o pecador ele já está transformado. Uma pessoa só se converte se primeiro Deus agir no seu coração e ela aceitar este agir de Deus na vida dela. E aí, ela aceitando esse agir de Deus na vida dela, ela reconhece o sacrifício de Jesus que foi para si própria. Né? Então, neste reconhecimento, ela abandona o pecado e vai seguir a Jesus, porque foi Jesus que produziu, né, o perdão para os pecados desta pessoa. Nós encontramos esses textos, João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, pois a ira de Deus sobre ele permanece. Então, o segredo para a conversão é crer em Jesus Cristo, quer que ele tenha a vida eterna. Se eu não crer em Jesus, eu não tenho a vida eterna. Se eu não tenho a vida eterna, a ira vai ficar sobre mim. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, olha só.
para que o homem pudesse se converter, houve o quê? A criação de Deus nesse homem de um coração puro. Nós estivemos vendo na aula de amartiologia que a dureza do coração do homem produziu, fez com que ele tivesse atos pecaminosos. E Deus pedia o coração desse homem para que Deus pudesse trabalhar nesse coração. Quando Deus trabalha, quando o homem entrega o seu coração para que Deus possa trabalhar, acontece a conversão. Ezequiel 36, 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, essa transformação, quando o homem entrega o seu coração a Deus, Deus produz essa transformação no homem, e ao produzir essa transformação no homem, o homem se converte, ou seja, o homem abandona o pecado e passa a seguir a Jesus Cristo. Agora, o que mais poderia ser conversão? Conversão também é um novo nascimento. Então, é um milagre operado no espírito do ser humano, através do qual este é recriado de conformidade com a imagem divina. Então, o ser humano ele experimenta um novo nascimento. Né? Ele experimenta um novo nascimento. E esse nascimento, ele não é aquele nascimento que, no encontro que Jesus teve com Nicodemos, né? Jesus falou com Nicodemos, olha, é necessário você nascer de novo. Porém, esse nascimento não é um nascimento natural, né? Voltar, como Nicodemos falou, voltarei eu para o ventre de minha mãe, né? E nascerei de novo. Não. Esse nascimento, ele é esse nascimento aqui, ó, de João 3, versículo 3 e 5. Jesus respondeu e disse, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este novo nascimento é como se Deus estivesse imprimindo na natureza humana o seu DNA. Então, nós temos o homem, quando ele perdeu, né? Ele perdeu através do pecado, ele perdeu a direção, ele ficou sem rumo, e quando ele nasce novamente, quando Deus promove impregna no homem, né? Impregna no homem a natureza, né, divina da natureza humana, o homem sofre uma transformação. O DNA do homem deixa de ser um DNA somente humano e passa a ter um DNA divino. E isso produz uma mudança na maneira de ser do homem. O homem não é mais o mesmo. Por isso é que há a conversão. Ele estava indo numa direção, encontra-se com Deus, Deus coloca nele o seu DNA e aí ele volta, continua andando numa direção diferente. E a liberdade proporciona a conversão. A conversão é também o resultado da liberdade do homem. É um ato praticado pelo próprio homem. Na conversão, ele escolhe uma vida nova em resposta aos apelos que lhe são feitos pelo Evangelho. A característica principal da conversão é o homem escolher. Então, ele ouve o Evangelho, ele ouve a pregação, por isso que lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala, como ouvirão se não há quem pregue? Então é preciso que haja a pregação da palavra. Quando há a pregação do Evangelho, as pessoas ouvem e aí elas decidem, a partir do momento que ouvem, elas decidem se vão continuar naquela vida que estavam levando ou se vão mudar de vida e passar a seguir aquilo que o Evangelho propõe. E aí, Provérbios 1, 23 diz assim, atentai para a minha repreensão.
pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 1, 23. Então, a conversão ela está intimamente ligada à palavra de Deus que é pregada e ao derramamento do Espírito sobre a pessoa, para que aquela pessoa entenda o que está sendo pregado e possa mudar o seu coração. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Isaías 31, 6. Então, é um ato que os homens devem fazer. O profeta está falando pela boca, Deus falando pela boca do profeta, convertei-vos àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram. Ou seja, Deus falando para os homens ali, olha, vocês têm que se converter. Os filhos de Israel se rebelaram contra Deus, mas vocês precisam fazer diferente e se converter a esse Deus. É uma atitude que vocês precisam tomar. E essa atitude é livre. E dizendo Marcos 1,5, dizendo Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, pode ver que todos os textos, atentai para a minha repreensão, convertei-vos, arrependei-vos, chamando o homem para mudar de atitude. E isso não é imposto. O homem, ele faz isso de livre e espontânea vontade. Nós teríamos outros textos para que pudéssemos comprovar que a liberdade do homem proporciona a conversão. Porque se não fosse essa liberdade, o homem ele ia se converter obrigado. Ele seria simplesmente programado para ser servidor de Deus. E não é assim que Deus quer. Deus quer que o homem o siga, que o sirva de livre e espontânea vontade. A conversão pode se repetir. Todas as vezes em que o homem se encontra caído em seus delitos e pecados, pode se converter outra vez. Como funciona isso? Nós somos seres que somos inconstantes. E às vezes nós falhamos. E às vezes o pecado toma conta das nossas atitudes. Mesmo nós já tendo confessado que somos de Deus, mesmo seguindo a Deus, existem momentos em que nós fraquejamos. E neste fraquejar, às vezes, nos afastamos de Deus. E quando nós reconhecemos que estamos afastados de Deus e buscamos estar novamente com Ele, este ato de buscar estar novamente com Deus é um ato de conversão. Então, a conversão ela não deve acontecer todos os dias, porque eu não posso ficar nessa de peco hoje, converto amanhã, depois da manhã eu peco de novo, converto depois da manhã. Não pode ser dessa maneira. Porém, Deus nos dá a oportunidade de que todas as vezes em que nós errarmos, Ele nos dá a oportunidade de voltar, de nos converter e estar tendo uma íntima relação com Ele. Então, a conversão ela pode se repetir, sim, principalmente quando o homem se encontrar caído nos seus delitos e pecados. Lucas 22, 31, Jesus fala assim para Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, está aqui um momento em que Jesus afirma para Pedro: olha, você está acompanhando, está vindo comigo aqui, está ouvindo, mas Satanás pediu para se andar em você. E em algum momento ele vai ter vitória na sua vida. E você, quando converter, você vai e confirma teus irmãos. Eu vou ficar orando por você. Eu vou ficar torcendo para que tua fé não seja desfalecida. E você precisa converter. Então, existem sim esses momentos em que fraquejamos, mas precisamos ficar atentos para não deixar que esse fraquejamento nosso ele vire uma constante e nos afaste definitivamente de Deus. Bom, o que é então regeneração? Então, nós vimos então que a conversão é um ato de voluntariedade do homem, que ele reconhece
que Deus agiu na vida dele, que Deus tocou através da palavra, através de ouvir a palavra, e ele então resolve abandonar o pecado e voltar-se para Deus. E a regeneração? Regeneração é um ato radical operado pelo Espírito Santo na alma da pessoa, ou na própria pessoa por meio do Evangelho, e na qual a disposição moral do homem se torna igual à de Deus. Você pode falar assim, poxa, mas a regeneração é quase uma conversão, né? Porque também acontece na pessoa, por meio do Evangelho, há uma disposição moral do homem em se tornar igual à moral de Deus, então é quase igual. A diferença exatamente é que a regeneração é um ato operado pelo Espírito Santo. A conversão é um ato operado voluntariedade do homem. Parte do homem querer abandonar o pecado. A regeneração é um ato do Espírito Santo, independente do homem. Nós encontramos o Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 2, diz a palavra de Deus: E vos vivificou, estando vós mortos pelas ofensas e pecados, em que dantes andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antes, nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e fomos vivificados por uma ação do Espírito Santo. Aqui Paulo está mostrando que nós antes estávamos mortos, e a partir do momento que fomos vivificados, ou seja, fomos regenerados, tornamos a viver novamente. E aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo está feito novo, e tudo provém de Deus. Então, a regeneração, ela nos tira da morte, nos traz para a vida, e quando chegamos aqui, tudo se torna novo. Aquilo que passado, ficou, é uma vida nova. Quem pode produzir isso? Somente o Espírito Santo. Nós ouvimos a palavra, resolvemos que vamos mudar, e o Espírito Santo, quando age em nós, ele produz essa transformação. Produz a transformação de forma que nós deixamos a vida passada e passamos a ter nova vida. E essa mudança é uma mudança radical. Radical em que sentido? Porque há uma transformação da natureza humana. Né? O homem estava morto nos seus delitos e pecados, e agora, de um ser carnal, ele passa a ser um ser espiritual. Uma pessoa que estava morta, ela não tem nenhuma reação, ela não tem condições de, por si própria, tomar alguma atitude. Por isso que a mudança é radical e é realizada pelo Espírito Santo. Porque, como diz aqui o texto, o homem estava numa condição natural de um morto. E numa condição de natural morto, ele não tem condições de salvar-se a si mesmo, ou mesmo de tentar ou de produzir essa mudança. Então, quando a palavra de Deus estava sendo pregada, quando o evangelho estava sendo proclamado para esta pessoa, o Espírito Santo estava agindo nela e produzindo esta mudança. Quando ela resolve aceitar aquela palavra, aceitar o evangelho como sendo parte
da herança que ela precisa, parte da vida dela, é porque o Espírito Santo agiu na vida dela e produziu esse efeito. E este efeito, sendo produzido, ela se transforma, ela se converte e é regenerada. Então, a conversão ela só pode acontecer se a pessoa foi regenerada. E porque na condição natural o homem não consegue nenhuma mudança. E essa mudança ela acontece por causa das verdades, né? Aqui chamada na apostila de verdade evangélica. Que verdade é esta? É que nós devemos pregar a verdade pura, né? Um texto que é muito comum hoje nós ouvimos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem nada mais verdadeiro do que isso. Quando você conhece a verdade te liberta. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos pregar a palavra? Sim. Mas precisamos pregar muito mais a palavra com verdade. Diz aí, quanto mais pura for a verdade, maiores e mais benefícios serão os resultados colhidos na nossa pregação. Às vezes, a palavra que é pregada, ela não é puramente verdade. Às vezes vem mesclada ou misturada com mentira, misturada com heresia, misturada com o mundanismo. Então, não. Nós precisamos pregar a verdade pura e a verdade evangélica, ou seja, a verdade que está no Evangelho. Então, quando isso acontece, a alma do homem sofre uma mudança. E essa mudança ela é produzida pelo Espírito Santo. E o que o Espírito Santo usa para mudar a alma do homem? Ele usa a verdade. E a verdade está onde? A verdade está no Evangelho. Então, vamos pregar a verdade do Evangelho para que o Espírito Santo possa produzir mudança na vida das pessoas e as pessoas, ao sentirem essa mudança, perceberem essa mudança, queiram se converter ao Senhor Jesus. E a regeneração, ela muda também a moral do homem. Tá? Na regeneração, transforma-se até os alicerces da personalidade. Então, a personalidade é algo que está inerente a cada um, mas ela pode ser mudada pela regeneração. Por quê? Porque o Espírito Santo renova toda a pessoa, desde os poderes mais profundos da personalidade até os menos importantes. Né? Então, a verdade que é proclamada no Evangelho, a verdade que muda o homem, a verdade que o Espírito Santo utiliza para mudar o homem, ela atinge o poder de pensar, o poder de querer, o poder de sentir. Mas devemos ter aqui na nossa memória que a principal transformação é o que acontece na personalidade do homem. Ele torna-se uma outra pessoa. Aquilo que foi, aquilo que ficou, passou. É uma nova criatura. Por isso que a personalidade dela vai mudar. Por isso que os atos dela vão mudar. Por isso que o seu pensamento vai mudar, o seu modo de agir vai mudar. Ela se transforma numa outra pessoa. E o mais importante dessa transformação é a moral. Aquilo que ele gostava de fazer, ele não gosta mais. Aquilo que lhe dava prazer, mas era um prazer mundano, era algo que não trazia bens para a posteridade, para a vida eterna, aquilo deixa de ter prazer na vida do homem. A sua moral muda porque a sua personalidade também muda. E outra coisa que nós precisamos entender desta mudança é que a regeneração ela promove uma mudança da consciência do homem. Né? Da mesma maneira que a consciência do homem natural ela é regenerada e substituída por outra consciência. E essa consciência ela passa a ser sujeita à vontade de Deus. Então, a consciência do homem, aquilo que ele achava que era certo, que era errado, cede lugar à vontade de Deus. Então, não só a consciência do homem é mudada, mas também a sua vontade é mudada. A sua vontade agora passa a ser
regida pela vontade de Deus e a sua consciência passa a ser regida pela moral de Deus. E por isso, nós vamos aqui ver no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo. Não é só o seu coração e a sua mente, não. Não. É coração e mente. Seus olhos também. Seus ouvidos, a sua boca. Todo ser, o homem, torna-se uma nova criatura. Por isso que a personalidade muda, né? Através da conversão, através da regeneração. E, por causa disso, o homem se torna moralmente semelhante a Deus. Deus criou o homem à sua imagem, mas pela queda perdeu-se esta semelhança moral que tinha o seu Criador. Deus, porém, não se desanimou da sua obra. Não obstante a queda do homem, continuou a trabalhar no seu plano de criá-lo à sua imagem e semelhança. Na queda, o homem não perdeu a sua semelhança natural com Deus. Ele perdeu a sua semelhança moral. Então, naturalmente, o homem continua sendo semelhante a Deus. O homem continua transmitindo a imagem de Deus semelhantemente, naturalmente. Mas a sua semelhança moral ele perdeu por causa do pecado. Mas, pela regeneração, Deus gera de novo. Deus cria novamente. Deus transforma este homem e passa de um homem pecador para um homem verdadeiramente cristão, um homem verdadeiramente sujeito à vontade de Deus, verdadeiramente filho de Deus. E aí, quando ele se torna filho de Deus, pela conversão, pela regeneração, ele se torna moralmente igual a Deus. Por quê? Porque um filho, teoricamente, ele tem que ter as semelhanças do seu pai, né? Ele tem que ser semelhante ao seu pai. E a regeneração que Deus promove na vida do homem, ela é uma regeneração que vai lá no DNA espiritual. E aí, aquele DNA, aquele ser que estava morto, ele renasce e renasce com a semelhança moral de Deus. E por último, a regeneração nos une a Cristo. Quando se ama de verdade, o namorado vive na cabeça da namorada, o noivo na cabeça da noiva e o esposo na cabeça da esposa. Assim, deve ser a relação entre Cristo e o homem. Deve ser a relação mais íntima do universo. Quando nós estamos enamorados, nós tomamos algumas atitudes que às vezes dizem um ditado, né, de que o homem fica bobo, né? Fica bobo e vai em casa. Porque ele não pensa em outra coisa a não ser na namorada, não pensa em outra coisa a não ser na noiva, no dia do casamento, e depois ainda continua apaixonado pela esposa. Qualquer coisa que ele vá fazer, ele se lembra da esposa, né? E isso vice-versa. As mulheres também, né? A namorada fica só pensando no namorado, o dia que vai se encontrar, o noivo, a noiva, né? Pensando ali na festa de casamento. E a esposa, né? Depois de casada, ela fica pensando em como fazer para agradar ao seu marido. Pois então, é dessa maneira que a relação entre Cristo e o homem deve ser. Essa relação íntima, né? De o homem estar sempre pensando em Cristo, está sempre buscando uma forma de agradar, pensando principalmente como vai ser, né? Como fala a palavra de Deus, as bodas, né? No dia que a noiva vai se encontrar com o cordeiro, vai se encontrar com o noivo, né? Então isso tem que estar no nosso pensamento. E quem produz isso? A regeneração. A regeneração, ela nos faz unir a Cristo porque nós vamos ter o mesmo DNA.
O mesmo DNA de Deus é o mesmo DNA de Cristo, é o mesmo DNA nosso, e isso vai nos atrair para Cristo, vai nos atrair para estar pensando sempre nele. E ao pensar nele, as nossas atitudes têm que ser diferentes das que nós fazíamos antes de sermos regenerados. Atos 17, 28 diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, somos geração de Deus, geração de Cristo, e por ser geração dele, nós vivemos, movemos e existimos nele. João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o próprio Cristo falando ali nas suas últimas palavras para os seus discípulos, olha, eu sou a videira, e quem está em mim dá fruto. Se você cortar um galho e deixar ele fora da árvore, ele vai morrer fatalmente. Né? Então, nós não podemos ficar fora da vara, da videira, né, que é Cristo. Nós, como varas, não podemos ficar fora da videira. Né? Nós que somos os ramos, não podemos ficar fora da videira, que é Cristo, porque, como ele fala, sem ele, nós não podemos fazer nada. Como conclusão, amados, o que acontece ao homem quando ele passa pela conversão e pela regeneração? Na conversão, o homem toma a decisão de abandonar o pecado e seguir a Jesus Cristo. Então, se você ainda não tomou essa decisão de abandonar o pecado e seguir a Jesus Cristo, eu vou dizer para você que você ainda não é convertido. Precisa se converter. Na regeneração, o Espírito Santo renova a semelhança moral que o homem havia perdido na queda. Então, na regeneração, o que estava morto retornou à vida. E retornou com vida em abundância e com a moral restaurada. Por isso que a frase que nós vimos aqui no início, a salvação é um ato, mas a conversão é um processo. A salvação é produzida pelo Espírito Santo. E a conversão é um processo, por quê? Porque para o homem se converter, ele precisa ouvir a palavra, ele precisa ser tocado pelo Espírito Santo, ele precisa tomar uma decisão, e aí sim ele se converte. Então é um processo. Mas a salvação é um ato de Deus agindo na vida do homem. A salvação é um ato, mas a conversão é um processo. Qual é a tarefa que nós temos para você, aluno do curso de bacharel em teologia, do Seminário Teológico Bispo José Alfredo, e você, meu amigo, que assistiu também esta aula, pode fazer também essa tarefa. Explique a seguinte afirmativa. Na identificação com Deus, o homem odeia e renuncia o pecado. Então, mínimo de 10 linhas, você vai montar um texto e vai explicar esta afirmativa de que quando o homem se identifica com Deus, ele odeia e renuncia o pecado. Não se esqueça de colocar sempre base bíblica para aquilo que você vai afirmar. Ok, meu amado? Então, nós chegamos ao final da nossa aula. Você faça a tarefa, coloque a tarefa no e-mail, envia para mim, para a gente poder estar fazendo as anotações, fazendo as correções, dando as notas, passando para a direção do seminário, para que você possa ter a sua nota aí lançada e o seu curso continuar fluindo. E vamos continuar orando a Deus para que esse período em que estamos de quarentena passe o mais rapidamente possível. E tão logo possamos nos reunir naquela nossa sala para estar estudando o que Deus tem para cada um de nós. Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração neste momento. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta aula que foi ministrada. Pedimos, ó Pai, que cada aluno que assistiu, e cada amigo, cada visitante, cada internauta, ó Pai, que participou
e que foi edificado por esta aula, possa, ó Deus, entender o que é conversão, entender o que é regeneração, e possam, Pai, dentro da sua área de atribuição, fazer aquilo que precisa para estar sempre com Deus. Por isso, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e que possamos estar juntos na próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.